Aos desprezadores do corpo, tenho algo a dizer. O fato de desprezarem constitui o seu prazer. O que foi que criou o prazer e o desprazer? O valor e a vontade. O si mesmo Criador criou para si o prazer e o desprazer. Criou para si o prazer e a dor. O corpo criador criou para si o espírito, como uma mão de sua vontade. Ainda em vossa tolice e desprezo, vós desprezadores do corpo, atendeis ao vosso si mesmo. Eu vos digo, vosso próprio si mesmo quer morrer e se afastar da vida. Já não é capaz de fazer o que mais deseja, criar para além de si. Isso é o que mais deseja, isso é todo o seu fervor. Mas ficou tarde demais para isso. Então vosso si mesmo quer perecer. Desprezadores do corpo, vosso si mesmo quer perecer, e por isso vos tornastes desprezadores do corpo. Pois não mais sois capazes de criar para além de vós. E por isso vos irritais agora com a vida e a terra. Há uma inconsciente inveja no oblíquo olhar do vosso desprezo. Não seguirei vosso caminho, desprezadores do corpo. Não sois para mim ponte para o super-homem. Assim falou Zaratustra. Ponto final. Along with the news, the Pentagon releases videos of it. Em todas as frequências, Peridot transmite. Aqui é Peridot, transmitindo em todas as frequências do planeta Terra, colônia das Crystal Gems, para o Diamante Amarelo. Minha missão foi comprometida. Todas as outras me abandonaram e agora estou nesse planeta miserável. Preciso de ajuda! Os OVNIs já chegaram nos Estados Unidos! O Lula e o Bolsonaro estão lá! E vai acontecer a troca de corpo! Quem vai voltar pro Brasil e governar vai ser o Bolsonaro, mas no corpo do Lula! E o Lula vai ficar na Flórida com bolsa de cocô! Calma, patriotas! Não esquece de carregar a tornozeleira! Oi, gente! Mais uma vez quem tá falando aqui é o Assari, roubando o lugar do Nox, para trazer para vocês um conteúdo muito importante, principalmente para os nossos dias atuais, onde a gente se encontra cercado de tanta ideologia que afasta a gente de uma vida saudável. E, enfim, o trecho que o Rodrigo, nosso membro querido do Filover, narrou para vocês, foi tirado da obra Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. Uma de suas obras mais difíceis de ler, de acordo com uns, talvez uma das mais polêmicas, de acordo com outros, e com certeza valiosa, principalmente, como dito, para nossa sociedade atual. Pelo autor ser subjetivo e abstrato no livro, expondo em muitos momentos sua visão de mundo a partir do protagonista Zaratustra, mascarada como lições de moral, convicções pessoais e até mesmo seus complexos pessoais, se torna difícil saber exatamente o que ele quer dizer em partes da leitura. Mas assim, muitos trechos são intuitivos de se entender. Para ele, nas minhas palavras, desprezadores do corpo são aqueles que, por não serem capazes de criar uma vida da qual possam se satisfazer, se revoltam contra ela de várias formas. Sendo um pregador da morte e fazendo questão de brincadeira, mostrar a si mesmo e aos outros o quão a vida é ruim, ou como foco principal desse vídeo, sendo um transmundano, inventando um céu ou inferno para o qual possam ir por não encontrarem o divino em suas vidas terrenas em si mesmo. Uma das grandes lutas de nossa sociedade atual, que está presente em toda a narrativa da obra, é justamente a potência humana que se encontra adormecida e que é capaz de dar uma virada de página na vida de cada um de nós, que prepara o terreno para o super-homem, o homem que supera a si mesmo, se tornando consciente de suas virtudes, males e principalmente de sua capacidade de criar para além de si, como diria Zaratustra. O homem que poderia nos levar a uma sociedade utópica, que muitos se questionam se é possível de existir ou não. Ao menos muitos de hoje, principalmente a galerinha gratiluz da transição planetária, espiritualistas da nova era,
New Age, né, como é mais vista na internet, começam a acreditar que isso é possível, esperando um breve momento que isso chegará. A New Age, ou Nova Era, é um movimento espiritual e cultural que surgiu no século XX, especialmente a partir dos anos 1960. Ele abrange uma variedade de crenças e práticas que geralmente envolvem uma abordagem holística da espiritualidade, enfatizando a busca pela paz interior, autoconhecimento, cura espiritual e conexão com energias cósmicas. A New Age integra influências de diversas tradições religiosas e filosóficas, como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo e o misticismo ocidental, bem como ideias da psicologia moderna e da física quântica. Algumas práticas comuns incluem meditação, yoga, cristais, terapias alternativas e crenças em fenômenos paranormais. E cada vez mais essas ideias e ideologias se propagam na internet, criando muitos memes e, claro, e ao mesmo tempo chamando a atenção de muitas pessoas legais que se perguntam: será? Será que realmente estão certos de suas convicções? Ou simplesmente estão se prendendo em uma fantasia coletiva, da qual se refugiam de suas próprias vidas em uma sociedade onde mais do que nunca deixa as pessoas impotentes? Só o tempo dirá, e querem estar vivos até lá. Talvez seja interessante. Mesmo assim, não podemos descartar o quão nesse nicho se reforça muito a importância do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e do reconhecimento do divino que está presente em todos nós. Afinal, para eles, Deus é tudo. E aquela frase bíblica de Gênesis, capítulo 1, tópicos 26 e 28, versos no caso, né? Não sou muito crente, então não sei como que se diz. Da qual diz que se faz os homens, que Deus faz os homens à sua imagem e sua semelhança. E para eles isso significa tipo isso aí, ó. You don't know what you've Ou quase isso. Mas assim como Zaratustra, os gratiluzes, essas pessoas do nicho espiritualista, reconhecem de sua forma uma certa potência que há dentro de nós, para criar para além de nós, e pelo menos os que não são hipócritas, tentam dar um jeito de encaixar essa ideia em seu cotidiano. Ou simplesmente esperam as coisas caírem do céu, enquanto permanecem com a bunda doendo deitados, o dia todo conformados com suas próprias vidinhas, paradas que aparentam não estar avançando para lugar nenhum. E claro que preferem culpar aquilo que pessoas desse nicho acreditam, como os espíritos obsessores, os astros retrógrados, os arcontes, os reptilianos, os Greys, magia negra, os draconianos, Ashtar Sheran, a fraternidade branca, o demiurgo, etc. Não sendo capazes de, muitas vezes, enxergar aquilo que está debaixo do seu próprio nariz. Seus membros. E se não tiver todos, não tem problema também. E a luz do sol, que ilumina sua cama a partir de sua janela, anunciando um novo dia que se inicia e com ele a oportunidade de fazer a diferença com seus próprios esforços, respeitando o seu próprio tempo. Porque, convenhamos, amigo, você principalmente que consome muita informação nesse meio pode facilmente se traumatizar com o mundo em que está pelas narrativas que eles contam. Chega uma hora que a noia é maior do que se você estivesse assistindo Cidade Alerta todo dia. Não tem forças para sair na rua porque acha que um Grey vai te abduzir e arrancar suas tripas, ou simplesmente porque estamos em um mundo que não se vale a pena viver. Se pelo menos a maior parte dessas pessoas tivessem realmente tido experiências diretas com toda essa galera e pudessem falar para si mesmas e os outros: Chegou o disco voador! Mas não, grande parte delas simplesmente entregam suas vidas para fantasias criadas por complexos pessoais e conexões lógicas que criam, com narrativas das quais não se sabe se a premissa é verdadeira ou não, e que sustentam crenças que acabam fazendo com que voltemos para o mesmo lugar de sempre. Lugar esse que inclusive muitos espiritualistas hipócritas dizem ser o lugar que aqueles que nos escravizam aqui querem que e não reconhecem que estão fazendo o que tem para não fazer. A impotência e o afastamento da vontade criadora presente dentro de nós.
pois você acaba que se tornando escravo do medo, tentando não se tornar escravo do medo. Porque você sabe, supostamente, que isso é o que os aliens se alimentam. Um dia poderemos fazer um vídeo se aprofundando sobre como o medo escraviza as pessoas, de forma mais técnica e menos transmundana, como diria Zaratustra. O que está fora é porque vem de dentro. O que é a nova ordem mundial e quem está por trás? Os draconianos. E é para manter você sob controle. O governo oculto que comanda vocês desde o dilúvio bíblico os tem sob reféns através do sistema financeiro, da indústria farmacêutica, da mídia, do crime organizado e de todas as... armamentismo, como fala? Armamento. Armas mantêm vocês todos reféns. Mas eles consideram que são muito amorosos com vocês. Então, aqueles que estão em litígio dentro do governo oculto querem pôr uma nova ordem e esses serão mais rudes, mais selvagens, criando um governo mundial que responderá apenas aos Illuminati e farão de vocês todos reféns de algo muito pior, onde vocês inclusive serão incitados a receberem drogas diárias para ficarem facilmente manipuláveis. Estas drogas virão na comida, na água e no ar através dos chemtrails. Mas a nova ordem mundial não ocorrerá. Escutem, não ocorrerá. Não alimentem este tipo de ideia, porque vocês criam perigosa forma pensamento. Alimentem apenas a ideia da nova Terra. Vocês não têm noção da energia mental que são capazes de produzir. Por favor, produzam apenas ideias de nova Terra. Não acreditem em todas as bobagens que vocês escutam hoje pelos meios eletrônicos. Filtrem todas as coisas. Usem a base do conhecimento que têm e no ponto de vista espírito, nada melhor do que o livro dos espíritos e os ensinamentos que vieram por este meio, ainda que reprovável seja a ostensiva prepotência e preconceito de que são seus membros vestidos. Mas a verdade ali foi traçada. Então, por favor, leiam, aprendam com estas ideologias. É uma ideologia boa. O que aquilo for contraditório, não acreditem. Esse vídeo que vocês acabaram de ver foi uma mensagem de uma suposta ET, da qual essa pessoa, Mônica de Medeiros, uma médica e produtora de conteúdo de um canal chamado Casa do Consolador, eu vou deixar aqui nos cards, diz algo que muitas pessoas desse nicho espiritualista acreditam por meio de várias formas. Aqui ela diz que os aliens que governam se alimentam de nossas energias e nos controlam por essas estruturas de poder, dificultando nosso bem-estar, nossa evolução e, consequentemente, o desenvolvimento da humanidade. E no final, quem tem certeza de alguma coisa aqui? Independentemente, a problemática é a mesma, pois o que garante que, na verdade, toda essa narrativa New Age, na verdade, não foi criada pela elite, para deixar a população retardada da mesma forma que o TikTok faz, e só não vê quem não quer. E se você quer entender melhor o que é narrativa, recomendo verem vídeos nos cards que o Nox explica sobre. Ok, então. Mas então, Asari, o que você tem a dizer sobre as experiências espirituais que todas essas pessoas têm? Ou dos avistamentos de OVNIs no céu e suas gravações? Ou dos médiums? Ou daqueles que tiveram experiências com abduções? Ou muitos que dizem sair do corpo toda noite em projeção astral e fazem isso com outras pessoas, junto de sonhos coletivos? Ou da influência dos astros sobre a Terra, da eficácia das terapias alternativas, como a radiestesia, daqueles que se comunicam com espíritos que dizem trazer todas essas informações que complementam as narrativas da nova era? Sim, existe algo maior por detrás de todas essas coisas que precisa de atenção, investigação minuciosa por si mesmas, pois se não tivessem as ideologias da New Age, não estariam se popularizando cada vez mais. Mesmo assim, a questão é, até que ponto somos capazes de lidar de forma saudável com a mente sã, com tanta informação que não é bem verificada e expõe questões que são um choque de realidade para todos nós, principalmente porque vivemos em uma sociedade materialista que é incapacitada de dar a devida atenção profissional para essas questões. Diria para vocês que quando não se tem certeza de algo, qualquer coisa pode ser verdade.
E será que você aí, trabalhador, que já não tem psicológico para aguentar um trabalho chato todo dia, tem condições de ainda por cima sofrer por essas incertezas, achando que vai chegar em algum lugar? Quando na verdade isso se torna uma odisseia no meio de tantas informações controversas desses gurus e criadores de conteúdo espiritualistas. Só imagina a quantidade deles que são charlatões e estão ganhando muito dinheiro com a escravidão voluntária de vocês. Afinal, uma moda que cada vez estoura é a nova era. Era uma vez Janilson. Desde cedo sofria bullying na escola por ser fora da casinha e ficar no mundo da lua, criando histórias na sua cabeça. Todos elogiavam ele por ser muito criativo e por perceber, compreender e imitar padrões de comportamento das pessoas e reproduzi-los principalmente em suas histórias. Um dia, Janilson encontrou Jesus na igreja e fez uma facção com ele, percebendo quão esse dom que Deus lhe deu poderia ser usado para enganar muito trouxa ao invés de só criar historinha no Spirit ou Wattpad. Ok, essa última foto é mentira, mas acontece muito. Duvidam quão longe o ser humano é capaz de chegar? Vai aí, empurrãozinho. Esse canal é focado em teorias da conspiração, onde a criadora não mede esforços para estar produzindo conteúdos que deixam mentes fracas perturbadas facilmente. Em seus vídeos é possível observar a quantidade preocupante de seguidores que podem estar sendo alvos dessa alienação. Esse outro canal aqui é de um criador que diz ter visto Deus personificado cara a cara. Seus estudos, exclusivamente as experiências bem fora da casinha que supostamente teve, trazem a narrativa que faz com que muitas pessoas acreditem no que ele fala, mas muitas vezes de forma cega. Alguns de vocês agora. E cada vez que pesquisarem mais sobre o nicho, cada vez vão ficar mais incrédulos no quão doente parece ser uma comunidade que cada vez mais se expande. Agora vamos aprofundar um pouquinho sobre o que foi citado lá em cima e o que é mais estimulado ser feito nesse nicho. Conexões lógicas em cima de premissas que podem estar erradas e a relação que isso tem com aquele tão falado assunto aqui no canal, tipologia junguiana e os tipos psicológicos. A capacidade de pensar logicamente, isto é, a capacidade de criar conexões entre informações, filtrando se essas conexões são verdadeiras ou falsas, a partir do que chamamos de raciocínio dedutivo, vou citar um exemplo de como isso funciona na prática com o silogismo. Na tipologia junguiana, é fruto, na mente humana, da função cognitiva pensamento introvertido. Essa função que permite com que nós, humanos, nos conectemos com essa capacidade específica. Lembrando que se você quiser entender melhor sobre tipologia junguiana, peço que acesse nossa playlist para validar esse conhecimento na vida de vocês e terem uma ferramenta necessária para o seu desenvolvimento pessoal. Ainda não estamos fazendo workshops ou vendendo produtos. Aproveitem enquanto vocês podem. Quando vocês forem estudar os tipos, vocês vão perceber que existem aqueles que possuem mais essa capacidade, porque eles têm pensamento introvertido mais alto na hierarquia, sendo um fator para definir parte essencial da personalidade de alguém. Alguns deles, a depender da posição hierárquica, utilizam essa capacidade de forma irresponsável. A exemplo do INFJ e SFJ, que podem acreditar facilmente em que tudo que dizem a eles é verdade, pois possuem TI criança, ou terciária, como dito na gravação, e, consequentemente, TE trapaceira. A TI, capacidade de pensar logicamente a respeito de algo nesses tipos, faz enxergar conexões lógicas e ver sentido sobre qualquer premissa que é dada a eles. Pelo seu ponto cego ser a TE, que é a função responsável por filtrar se uma informação é relevante ou não, e não, gente. Não necessariamente se algo é certo, se uma informação é certa ou errada, pois isso vem da lógica da TI, mas sim relevante ou não para as necessidades do grupo em relação à realidade em que vivem. Criar premissas com elas e novos sistemas de crença também. E por conta desse déficit, eles literalmente aceitam facilmente qualquer premissa que é dada a eles, construindo sua lógica em cima, que convencem a si mesmos e outros que aceitam suas premissas. Pois a lógica em si sempre está certa. O que não está certo é a ideia de algo. Vocês querem um exemplo prático que falei sobre como a TI e a TI funcionam? Vejam aqui.
Vocês já ouviram falar sobre silogismo? Silogismo é um argumento lógico composto por duas premissas que levam a uma conclusão. Ele segue uma estrutura formal com duas premissas, uma maior e outra menor, e uma conclusão que decorre logicamente das premissas. Um exemplo clássico do silogismo é: todos os seres humanos são mortais. Essa é a premissa maior. Sócrates é um ser humano. Essa é a premissa menor. Logo, Sócrates é mortal. E essa é a conclusão das duas premissas. Quem assume a linha de frente na criação de premissas é a TE, que é responsável em nós pelo input de informações. Quanto mais alta a TE é na pessoa, mais são capazes de organizar informações, e rotulando-as como importantes ou não, a depender das necessidades e expectativas sobre o grupo ou coletivo sobre elas. E a TI é responsável por analisar e conectar informação por informação dentro dessas premissas, sendo capazes de enxergar novas ideias nelas conforme criam conexões lógicas com novas premissas, ou não. E, consequentemente, chegam a conclusões, mas ambas de formas diferentes. Que, se você quiser entender melhor, acesse nossa playlist sobre os tipos psicológicos, buscando saber sobre como é manifestado nos tipos o pensamento introvertido e o extrovertido. Agora quero que se lembrem de algo. A lógica sempre está certa. No exemplo que foi dado no silogismo, a lógica foi utilizada. Ou seja, a TI é utilizada em todos nós para entender o sentido desse tipo de argumentação e ela não erra. Pois a lógica é certa de chegar na conclusão de que Sócrates é mortal por todos os homens serem. A lógica, em todos nós, sempre é precisa com o processo de verificar se algo faz sentido ou não. Se algo tem conexão ou não. Se algo é verdadeiro ou falso. Esse é o papel dela, entenderam? Agora o problema está nas premissas. A premissa de que todos os homens são maus não se sustenta por N motivos. Qual a definição da palavra mal? O que ela significa para o coletivo? Será que todos os homens realmente são maus dessa forma específica? Mas e se um dia as coisas não forem mais assim? O quão esse pensamento crítico está desenvolvido no indivíduo? Junto das funções de pensamento que precisam trabalhar juntas para ele estar atento a isso no seu dia a dia. Agora, se vocês chegaram até aqui e se perguntam, como que caralhos isso tem a ver com o tema do vídeo? Simples. Lembram que falei dos problemas do ISFJ e INFJ de acreditar em tudo que ouvem no meio espiritualista? Pois então. Eles, em sua natureza, são atraídos por essas ideologias por causa de vários fatores cognitivos, como o zelo pela ética e harmonia social que a FE, outra função cognitiva, busca aos seus arredores. Sua TI, que é submissa, a FE, que busca por crenças e, consequentemente, ideologias que traga sentido e consigam tornar prático a ânsia por harmonia social no ambiente em que vivem e outras particularidades que poderemos trazer em vídeos futuros. E qual o resultado disso? Simples. Vamos imaginar que a casa caiu para Janilson, ele conseguiu se mudar para outro país, se refugiando da polícia, que descobriu a facção por detrás da Igreja Universo de Deus, depois de quebrar tanta cabeça. Mudou de país, de nome, pintou o cabelo e colocou botox. Agora, com o repertório que ele tem, junto do dom que Deus deu para ele, decidiu criar uma nova façanha. Se juntar com o pessoal barra pesada aí, que gosta de fazer cosplay, fazer eles se vestirem de ET para enganarem um monte de trouxa em uma cidade, fazendo eles acreditarem em uma narrativa de que os ETs controlam, espalhando boatos, atiçando a imaginação das pessoas, sumindo com algumas e fazendo outros acreditarem que na verdade elas foram abduzidas e no final, ganhando muito dinheiro com seu spray anti-abdução depois. E NFJs e SFJ, principalmente que não conseguirem comprovar se a premissa de Janilson está certa, pois eles não podem ter de primeiro momento contato direto com experiências que os façam desconfiar dessa história, vão tender a acreditar nela por terem predisposição a aceitar qualquer premissa. Ok, não necessariamente em uma história assim, porque é ridículo demais de alguém confiar, mas acontece. Um caso real de um Janilson da vida é o famoso caso do João de Deus, charlatão de Goiás, que abusou sexualmente e fisicamente de inúmeros fiéis, inclusive crianças, persuadindo eles com suas narrativas que prometiam curá-las de seus problemas de formas mais sugestionáveis possíveis, fazendo com que consumissem sedativos em bebidas milagrosas, por exemplo, para abusar de suas vítimas. Outro caso do qual pessoas foram influenciadas a acreditar em ideologias que foram responsáveis por um suicídio coletivo de todas elas, foi o famoso caso de Heaven's Gate, de 1997.
no qual pessoas acreditaram que se ingerissem purê de maçã, barbitúricos e vodka, conseguiriam superar suas vibrações genéticas que o impediriam de serem salvos do fim do mundo com a liberação de suas almas, que se libertariam e seguiriam um cometa, que na época estava passando na Terra, para um novo lar e espaço. Então, uma premissa dessa situação, juntamente com outra, poderia levar a infinitas conexões lógicas que atormentariam a mente e a vida dessas pessoas, que não se conformariam com essa situação tão desumana, principalmente desses tipos, que sempre estariam certos em sua lógica, todavia acreditando em premissas falsas, e assim cavando a própria cova, levando muitos consigo, quando na verdade não se verificou profundamente aquilo que se acredita. No desenho Dollhouse, uma problemática como essa é muito bem exposta. Desde o começo da animação, somos convidados a conhecer a cultura das Ilhas Escaldadas, um lugar onde reside seres que são capazes de fazer magia, do tipo invocar bolas de fogo e coisas assim. Ida, uma das personagens principais, é uma bruxa que se rebelou com a sociedade em que vive, sendo caçada por isso. O motivo da rebelião: não aceitava os ditames de sua sociedade, ou mais propriamente do imperador, que conseguiu criar uma narrativa onde bruxas não podiam realizar todo tipo de magia e precisavam escolher um coven para entrar, limitando sua magia para somente a pertinente daquele coven, para o resto de suas vidas. Conforme o tempo passa, percebemos o quão os cidadãos das Ilhas Escaldosas seguem essa ideologia naturalmente, sem questioná-la, servindo aos interesses do imperador que supostamente salvaram elas da selvageria das bruxas do passado com a ideia dos covens. No final descobrimos que desde sempre tudo fazia parte dos planos do imperador Belos, que na verdade era um caçador de bruxas que veio do mundo humano com o propósito de matar todas elas. Para isso, antes, precisavam limitar sua magia e direcionar todos para o Dia da União, onde juntaria todas as bruxas a partir de um ritual que supostamente prometeria uma evolução para o mundo bruxo, que mataria todas elas de uma vez só. Assistam esse desenho, gente, ele é muito bem feito em todos os sentidos. Não se engane que as armadilhas mentais expostas aqui sobre se envolver com a espiritualidade moderna dizem respeito a processar informações apenas. Não, nosso inconsciente também dita muito sobre como lidaremos com algo externo de nós, não só de forma individual, mas também coletiva. Arquétipos se repetem ao longo da história. Vou postar no card um vídeo que fala sobre a influência dos arquétipos na humanidade no futuro. Também poderemos fazer um vídeo aprofundando isso. A partir de sistemas de crença que se repetem até, por exemplo, que são como vírus que invadem nossas mentes e nos influenciam a estar acreditando em determinada coisa ou tendo um comportamento específico. A partir de processos já comprovados pela comunidade psicanalítica, conseguimos perceber isso com uma certa profundidade. A teoria freudiana sobre impulsos reprimidos diz que quando o indivíduo ou sociedade reprime impulsos, com o tempo retornam ansiedades, neuroses ou comportamentos compulsivos. Vivemos em uma sociedade que força convenções sociais sobre nós, fazendo com que tenhamos que mudar quem somos, o que gostamos, nossos sonhos e desejos para se adequar, criando por consequência insatisfação com nossa própria vida, cegueira para quem somos e facilmente nos tornamos desprezadores do corpo, como mencionado no começo do vídeo. Estamos doentes e rígidos com nós mesmos como nunca, nos reprimindo demais diante dos outros e de nosso cotidiano. Muitos de nós atualmente temos problemas para nos soltarmos e relaxarmos por conta de toda essa rigidez. Isso, como verão no vídeo, é uma das causas de um arquétipo antigo se manifestar corriqueiramente, a praga da dança moderna, onde se dança compulsivamente em redes sociais como o TikTok, por exemplo. Agora eu digo para cada um de vocês, principalmente os do nicho espiritualista, quanto tempo estão dando para crenças incertas? E o quão estão deixando influenciarem a vida de vocês, os limitarem, deixarem cada vez mais doentes, conformados com suas vidas, estagnadas e inertes? O que vocês estão alimentando? Será que realmente estão trazendo cada vez mais para si a autonomia que desejam ou simplesmente estão sendo escravos do medo, pessimismo ou ideologias que no final não os levam a ter satisfação com a vida e os deixam melancólicos nos piores casos ou depressivos? Penso que é mais fácil colocar a culpa em algo externo de você do que assumir as rédeas da própria vida e fazer a diferença. Será que você é capaz de confiar naquele observador interno,
dentro de você que está acima dos seus pensamentos, desejos, sentimentos ou sensações e te guiará para onde você realmente almeja estar, sendo capaz de confiar nele e começar a trabalhar? Aquele vazio que se encontra no limiar de um pensamento para o outro, quem aceita ser corajoso para enfrentar o verdadeiro mal que há no mundo? I wasn't big.